Deixar aqui a minha alegria. Hoje nós celebramos também o Dia das Mães. Foi um dia tão abençoado aqui na igreja. Quero lhe convidar a abrir sua Bíblia, a Palavra de Deus, em 1 de João, capítulo 1. Nós vamos hoje dos versos de 5 a 10. Primeira João, capítulo 1, do 5 ao 10. Vamos orar? Vamos pedir para que Deus fale aos nossos corações. Senhor, nos visita nessa noite e fala, ó Pai, aos nossos corações. Ensina a Tua palavra às nossas crianças aqui presentes no culto. Edifica as nossas vidas. Fala também, Senhor, com aqueles que nos acompanham através da transmissão desse culto. Que o Senhor, ó Pai, nos edifique para a honra e glória do Teu nome. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Não deveria, mas acontece muito, e eu não sei se às vezes você já passou por isso. Você já passou pela experiência de, durante o dia, discutir com alguém da sua família, com o marido, com a esposa. Ao invés de vocês buscarem fazer a paz durante o dia, vocês dormem com raiva. E aí, quando amanhece, pasmem, irmãos. Aquilo que era apenas uma discussão, amanheceu agora com uma vontade de esganar. O outro olha para o outro e diz, bom dia. O outro com a cara daquele tamanho. Às vezes isso acontece, né? Não aqui, não entre nós, mas isso acontece. E é incrível que na vida, né, familiar, a gente sempre tem aquele que diz assim, desculpa. E parece que mais nada aconteceu. E tem outro que precisa de uns minutinhos, né? É verdade que às vezes 1 hora, 2, 3, às vezes 2 dias. Mas essa é a realidade do lar. Às vezes a gente passa por essas questões. E ainda dentro dessa realidade de algumas discussões que a gente vive no ambiente doméstico, há também, não sei se já aconteceu, né, com alguém aqui durante a sua infância, mas geralmente tem aqueles filhos, né, que discutem com os pais, dizem assim, eu vou embora de casa. Aí vai embora, aí pega a mala, bota ali 2 camisas, uma bermuda, aí sai, aí se muda, aí vai embora de casa. Aí mora no 3º andar, o abençoado vai lá para o 2º. E fica lá esperando até o pai chamar, meu filho, volta para casa, até passar a raiva. Hoje eu liguei para o meu cunhado e compartilhei com ele, relembramos algumas histórias dele. Eu pedi a ele permissão para contar, então vou contar a vocês. Pedrinho, um dia vai para o IFAL, brigado, cheio de raiva. E aí vai para o IFAL e diz, eu não vou voltar para casa mais não. Aí pega um trem, vai bater em Rio Largo, passa o dia todinho em Rio Largo. Aí depois o que é que acontece quando passa a raiva? Aquela pessoa que ia embora de casa, volta para casa lá com o rabinho entre as pernas, como a gente costuma falar. Aí eu lembrava ele essa história, ele fez, não, tem uma outra. Teve uma vez que eu briguei com a minha mãe, porque ela queria que eu lavasse os pratos. Eu disse, eu não vou lavar não. Aí disse, eu vou para casa do meu pai. Eu fui para casa do pai. Quando chegou na casa do pai, adivinha o que aconteceu? O pai botou para lavar os pratos. Aí voltou para casa. Meus irmãos, seria bom se todas as nossas discussões e todas as contas que a gente tivesse para acertar na nossa casa fossem assim, hilárias, triviais. Mas às vezes, irmãos, nem sempre as discussões e as coisas que a gente precisa acertar na nossa casa, no nosso ambiente, no nosso lar, são tão triviais e são tão poucas assim. Às vezes as coisas são mais sérias. Às vezes a gente chega no nosso lar, na nossa casa, e embora não haja nenhuma gritaria, tem um silêncio absurdo que diz tudo. Às vezes a gente bota o pé na nossa casa e vem aquele sentimento de um ambiente pesado e carregado. Às vezes a gente lida com essa realidade. Parece que existem assuntos que são proibidos na nossa casa. Parece que existem assuntos que a gente não pode nem tocar e nem pensar neles. Temas que ninguém toca, feridas que ninguém pode mencionar, mágoas que todo mundo conhece, mas que a gente finge que elas não existem. Da gente ficar
tendo que se policiar para não tocar em alguns assuntos, porque a gente sabe que se a gente falar acerca deles, meu Deus, surge então uma nova guerra dentro da nossa casa. Eu não sei se você já viu, mas existe um novo fenômeno, percorrendo não somente o Brasil, mas o mundo, que é o divórcio cinza. Não sei se você já ouviu falar acerca dessa realidade. A ideia de cinza, ela vem porque remete ao tom grisalho dos cabelos. Casais que com muito tempo de casamento agora estão se separando. Depois que os filhos saem de casa, depois que começam a chegar os netos, então esse casal agora se separa. É um fenômeno que acontece mundialmente, o divórcio cinza. E o que é que há por detrás de casais que depois de um longo tempo vivendo juntos, agora decidem, depois da criação dos filhos, depois da chegada dos netos, se separarem? É o fato, irmãos, que inevitavelmente vai haver ruídos em todas as casas aqui. A questão é que a gente não precisa botar a sujeira debaixo do tapete, porque um dia ela vai aparecer. O divórcio cinza é uma consequência de casais que passaram ao longo dos anos colecionando poeira embaixo do tapete. Ao invés de buscar confessar o pecado e pedir perdão, a consequência é, meu irmão, toda a mágoa um dia chegará para cobrar o seu preço. A gente precisa aprender a lidar com as diferenças, com o pecado no nosso ambiente doméstico. A gente precisa perdoar, a gente precisa pedir perdão, a gente precisa aprender a acertar as contas. Essa é a realidade de qualquer família que vive em um mundo quebrado pelo pecado. Nós, no último domingo, falamos um pouco acerca da estrutura familiar ali no Jardim do Éden. Antes da entrada do pecado, a família era um ambiente de harmonia, era um porto seguro, mas hoje, família muitas vezes é aquilo que a gente quer distância. Às vezes a gente quer distância dos nossos parentes. Há muitos lares aqui que, ao invés de ser um ambiente de segurança, se torna aquilo que mais ameaça. Isso é triste. Hoje nós vamos olhar para esse texto de João, capítulo 5, João capítulo 1, versos de 5 a 10, e nós vamos observar como a nossa dinâmica com o Senhor, de pedir perdão, de nos reconciliarmos com Deus, ela também nos ensina acerca dessa realidade, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e buscarmos nos reconciliar. Eu não sei se você já parou para perceber, mas é inevitável. O seu relacionamento com Deus, ele influencia no seu relacionamento com o seu próximo. Quer ver? Veja, meu irmão, fazer um exercício aqui com você e também com você, minha irmã. Quando você notar que o seu amadinho, a sua amadinha, quando você notar que os seus filhos também estão muito mal-humorados, reclamando com muita facilidade, ou que estão passando por muito medo e por muita ansiedade, pergunte assim: mas como é que anda a sua vida devocional? É inevitável, gente. Quando a gente parece que se afasta da nossa vida devocional, da nossa comunhão com Deus, a murmuração parece que fica na ponta da nossa língua. A crítica, o nosso pavio parece que vai diminuindo à medida que a gente vai se afastando do Senhor. Inevitavelmente, a dinâmica do nosso relacionamento vertical, nosso relacionamento com o Senhor, ela influencia, ela impacta na dinâmica do nosso relacionamento horizontal. E hoje nós vamos perceber isso olhando para João capítulo 5. João capítulo 1, versos de 5 a 10, e nós vamos aprender como é que a gente pode acertar as contas, não somente com Deus, mas também com o nosso próximo. Veja, acompanhe com atenção, acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho,
nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Como, irmãos? Como é que a gente pode acertar as contas com Deus e com o nosso próximo? Primeira lição, confessando, reconciliando, buscando perdoar, olhando para quem precisa perdoar. Eu quero começar essa reflexão de hoje, não é olhando para quem errou, mas para quem precisa perdoar. Veja, os versos de 5 a 7 nos fala acerca dessa questão, de que o Senhor é luz e não há no Senhor treva nenhuma. Se nós falamos que andamos na luz, consequentemente, a nossa vida, ela não deve ser de alguém que anda nas trevas. E perceba, qual é o mal, qual é a treva que João está escrevendo aqui? Qual é o mal que está sendo combatido? Por que João está falando sobre a nossa necessidade de andarmos na luz e por que Deus é luz? O verso 7 vai dizer: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja que interessante. A afirmação que Deus é luz, ela implica em duas verdades. A primeira se refere à luz no sentido de que aquilo é a verdade. Não há mentira, não há engano na pessoa de Deus. Tudo é verdade. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Nós acreditamos e professamos como fé tudo aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é a verdade. A perspectiva de quando João está dizendo que Deus é luz, ele está dizendo Deus é a verdade. Mas a perspectiva também, a segunda verdade que vem junto com o fato de que Deus é luz, é o fato de que Deus é santo. Não há no Senhor trevas. E para que João está trazendo essa verdade? Porque ele quer que todo crente, todos os seus leitores entendam uma coisa. É impossível um crente que tem comunhão com Deus, que Deus é luz, andar nas trevas. E o que é andar nas trevas aqui? O que é que significa andar nas trevas? É não ter comunhão com o seu próximo. Se nós temos comunhão com Deus, nós temos por consequência o fato de que nós temos também comunhão com o nosso próximo. Olha que interessante. Às vezes a gente pensa que o nosso perdão, ele só pode ser dado quando alguém nos pede perdão, quando alguém nos machuca e diz assim, me desculpe. E até o momento que a pessoa não lhe pede perdão, você consequentemente não perdoa. Mas se nós andamos na luz, se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, a nossa dinâmica de perdão, ela não deve ser essencialmente uma consequência de que o outro se arrependeu. João capítulo 4, verso 19. 1 João capítulo 4, verso 19 vai dizer, nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro. Veja, Deus não esperou que você se arrependesse para lhe perdoar. Deus não esperou que você desse um passo a Ele, para que Ele então falasse, meu filho amado, vem, eu lhe aceito agora. Não. É interessante que a própria dinâmica do filho pródigo estabelece isso. É o pai que, apesar de toda a imundícia e toda a rebeldia do seu filho, que decide sepultar a paternidade do seu filho, do seu pai, viver como se o seu pai não existisse, ele vai para fora, vai para outros caminhos, vai para um lugar bem distante. Mas antes que ele caia em si, o seu pai já está sentado à sua espera. Veja, irmãos, o que seria de nós
do nosso relacionamento com Deus, se para que a gente pudesse ter esse relacionamento com Deus, a gente tivesse que dar o primeiro passo? Ai de nós, queridos. Agora me diga, por que nós, que falamos que andamos na luz, que conhecemos a luz, que somos discípulos de Jesus, nós queremos que seja o contrário, um caminho inverso? Nós queremos que o nosso perdão seja essencialmente a consequência de que o outro se arrependeu. E até o momento que o outro não se arrepender, a gente fica alimentando aquele gosto amargo do pecado e do ódio. Deus é amor. Deus é luz. Ou seja, Deus não se alimenta do mal. Deus não fica postergando uma reconciliação. Você é do tipo de pessoa que só perdoa se alguém te pedir perdão, ou que primeiro essa pessoa venha a demonstrar frutos de arrependimento? O seu perdão necessita de que a outra pessoa se arrependa primeiro? Você é alguém que demora a perdoar? Veja, irmãos, quando nós falamos, eu sou um crente, nós estamos dizendo, eu sou imitador de Jesus. Veja, queridos, enquanto Cristo estava sendo crucificado, ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Como é que a gente pode, irmãos, então, enquanto crentes, viver essa realidade? E ser ligeiro em perdoar. Lembre-se, eu não quero começar essa mensagem trazendo à tona quem precisa hoje pedir perdão. Eu quero primeiro começar por quem precisa perdoar. Como é que a gente, enquanto crente, pode viver isso, irmãos? Porque, sendo muito sincero, esse corpo carnal, é tão difícil isso. Eu sou tão hábil em machucar as pessoas que eu amo, mas eu sou tão mesquinho em perdoar aqueles que me amam, mas que me machucam. Ou até mesmo aqueles que nem me amam, que nem são do meu ambiente familiar, mas que me machucam. Como é que eu posso ser um crente que consegue imitar a Cristo perdoando? Meus irmãos, é só na força do Espírito Santo. Mas louvado seja Deus, irmão. Sabe por quê? Porque Ele nos habilitou. Cristo, o Espírito Santo, nos deu poder para viver tal realidade. Quando nós temos dificuldades de perdoar, nós precisamos ter a consciência de que a nossa fé está sendo atacada. De que não é normal, enquanto crentes, nós não conseguimos perdoar. Mas nós precisamos, ao mesmo tempo, recuperar a esperança hoje. Você que tem tido dificuldade de perdoar, você pode se alegrar, porque o Senhor nos deu uma promessa. Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Enquanto você não perdoar a quem você precisa perdoar, se você é um crente, o Espírito Santo não vai dar sossego à tua alma até que você perdoe. Porque a obra do Espírito Santo é fazer com que aquilo que Deus começou em nós venha a ser realizado. O que é que Deus começou a fazer em nós? A nos transformar a imagem de Cristo Jesus. Então entenda, meu irmão, para o crente a reconciliação não é uma opção. Veja, Deus não lhe dá a opção de que você escolha se você vai perdoar ou se você não vai perdoar. O perdão é uma consequência da nossa busca de sermos verdadeiros imitadores de Cristo Jesus, de ser verdadeiras réplicas do nosso Senhor e Salvador.
Então, meu irmão, quem é que você precisa perdoar? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Veja, se você não perdoar hoje, sabe o que é que vai acontecer amanhã? Você vai acordar com mais ódio. Você vai acordar com mais amargor no seu coração. Você vai acordar com mais vontade de que todo mal aconteça àquela pessoa. Se surgir uma notícia, um raio caiu sobre uma pessoa, você vai ficar lá torcendo. Que seja ele, que seja ele, que seja ele, que seja ele. Meu irmão, não pode ser assim. Quem você precisa hoje perdoar? É difícil. É difícil. Porque às vezes, o pecado do outro, que é contra nós, é terrível. E exige de nós uma espiritualidade, a qual que por nós mesmos a gente não consegue. Mas a gente precisa fazer isso, irmãos, na força do Espírito Santo. O poder que nos capacita, é o poder que capacitou a Cristo a permanecer na cruz do Calvário. É o poder que deu forças a Cristo Jesus para quando ele disse no ambiente da cruz, ali no jardim, quando ele orou, Senhor, por favor, passa de mim esse cálice. É esse mesmo poder que corre em nós enquanto crentes. Então peça forças, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo que faça essa obra na sua vida. O que é preciso fazer para acertar as contas? Perdoar. Quem te machucou? Perdoe. Você precisa perdoar. O que é que Deus quer para a sua vida? Que você perdoe. Que você perdoe. Há casos em que, por exemplo, dentro de um casamento, o Senhor fala acerca do divórcio. Mas qual é o desejo do Senhor para casais que tiveram que enfrentar com o adultério de uma das partes? O desejo do Senhor é o perdão. Por que o Senhor permite o divórcio? Porque Ele conhece a dureza do coração do homem. Mas o desejo é o perdão. O que Deus deseja para a sua vida hoje é que você perdoe. Meu irmão, não demore a perdoar. Peça hoje que o Espírito Santo de Deus libere isso do seu coração. Olhe, perdoar não é esquecer não, meu irmão. Você não vai esquecer, a não ser que alguma coisa clínica venha a surgir na sua mente, ou no seu corpo físico, amnésia, alguma coisa nesse sentido, mas você não vai esquecer o mal que o outro te fez. Perdoar não é esquecer. Perdoar é quando a gente lembra, mas o ódio já não vem mais ao coração. É quando a ira não mais surge no nosso coração. É isso que o texto quer dizer, quando ele diz, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Por que João está dizendo isso, que ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado? É porque João está dizendo, olha, ele é fiel. E por que Deus é fiel? Porque ele não vai contra a sua palavra, ele disse que nos perdoaria. Mas quando o texto diz assim, olha, ele é justo, o que ele quer dizer? Ele já fez a justiça sobre o teu pecado. Cristo já morreu por isso. Cristo já morreu por isso. De tal forma que quando Deus se lembra dos nossos pecados, agora ele se lembra para o sacrifício de Cristo e ele não mais tem ira santa no seu coração. Irmão, Cristo levou o peso do pecado. E talvez quem você precise perdoar hoje não seja uma outra pessoa. Talvez você precise perdoar você mesmo. Talvez você precise perdoar a si mesmo. O que é que a gente precisa fazer para acertar as contas? Perdoar. Perdoar. Peça que o Espírito Santo lhe dê forças para isso. Mas há também um outro ponto, há um outro lado dessa moeda. Para a gente poder acertar as contas, a gente precisa também confessar. A gente também precisa aprender a pedir perdão.
Veja os versos de 8 a 10. Se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Leia essa parte final, por gentileza. Meus irmãos, a confissão, o pedido de perdão, ele é uma consequência do nosso reconhecimento de quem nós somos. Nós somos pecadores. Se há algo que muitas vezes a gente, quando vai casar, a gente não pensa, é nisso. Que a gente vai ter que lidar com o pecado do abençoado. É incrível porque quando a gente tem filho, a gente não pensa que um dia eles serão rebeldes. Que um dia eles nos falarão coisas que jamais a gente imaginou que ele falaria. A gente às vezes quer esquecer dessa realidade do pecado. Às vezes a gente não pensa acerca da nossa própria condição, de quando a gente erra. Da nossa dificuldade de pensar assim, eu sou pecador e infelizmente eu tenho que lutar contra isso. Mas se tem algo que a gente precisa ter a noção, irmãos, é de que nós somos pecadores. Se alguém não está confessando os seus pecados a Deus, veja, será difícil que ela confesse a sua falta e a sua falha ao outro. Porque o que é o confessar o pecado? A gente não chega para Jesus e diz assim, Senhor, eu fiz sem querer, eu pequei sem querer. Não, a gente confessa o nosso pecado. O nosso pedido de desculpa, ele vem como uma percepção de que a lei de Deus foi quebrada. Quando a gente confessa a nossa falha, a nossa falta ao nosso próximo, nós estamos reconhecendo de que, de fato, nós pecamos. Assim como nós reconhecemos diante de Deus que nós pecamos, com toda a clareza, sem ficar tentando comer pelas beiradas, sem ficar tentando rodear ou ficar tentando embelezar aquilo que não tem como ser belo, a gente precisa aprender também a confessar a nossa falta, a nossa falha, quem nós erramos na perspectiva horizontal, na vida do cotidiano do nosso lar, nós precisamos confessar. E há algo que às vezes se torna um grande problema, uma bola de neve que vai crescendo, é a nossa demora em fazer isso. A nossa demora em pedir perdão. Veja o verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja, a falta de confissão, a falta de pedido de desculpa, ela afeta a qualidade do nosso relacionamento. Quando a gente pede perdão, quando a gente quebra a lei de Deus, por exemplo, quando Davi quebrou a lei de Deus, ele escreve no Salmo 51. E ali há algo didático para que a gente entenda sobre a nossa necessidade de pedir perdão. Quando Davi peca contra o Senhor, ele não deixa de ser filho de Deus. Deus não o rejeita. Deus não o abandona. Deus não passa a tratar Davi como se Davi fosse um ímpio. Mas a qualidade do relacionamento de Deus com Davi, a qualidade do relacionamento de Davi com Deus, ela foi afetada. Quando um filho faz uma rebeldia contra o seu pai, ele não deixa de ser filho. Mas enquanto ele não confessa, enquanto ele não pede perdão, a qualidade desse relacionamento, ela é afetada. A mesma coisa na vida conjugal. Quando você, meu irmão, chega cansado do dia de trabalho, tira o sapato ali na porta de casa, a esposa diz boa noite, você entra mal-humorado, vai para o quarto, pega o jornal, pega o celular, fica ali olhando, aí depois a sua raiva passa, aí você chega na cozinha e fala como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse acontecido. Veja, a sua esposa não vai começar a lhe destratar, pelo menos não deveria. Ou vice-versa.
Mas, evidentemente, irmãos, quando a gente peca e não há confissão, a qualidade do nosso relacionamento, ela é afetada. Seja na nossa vida, na nossa relação com os nossos filhos, seja na nossa relação com o nosso cônjuge. O que é que nós precisamos fazer? Aprender a pedir perdão de forma rápida. Nós precisamos ter essa habilidade. Quando você peca contra o Senhor, você fica demorando a pedir desculpa. Quando você cai em si, de que aquilo que você fez é pecaminoso, que aquilo não agrada ao Senhor, eu quero crer que você imediatamente pede perdão ao Senhor. Por que que na nossa vida, com os nossos relacionamentos familiares, a gente às vezes quer demorar para confessar os nossos pecados, para pedir perdão? Às vezes, a grande questão e o grande problema é que dentro da nossa relação familiar existe um grande dilema. Seja você que tem dificuldade de pedir perdão, seja o outro que tem dificuldade de perdoar. Seja você que tem dificuldade em pedir perdão, seja o outro que tem dificuldade em perdoar. Então, o que é que a gente faz? Às vezes a gente confessa o nosso pecado, mas não é de forma genuína. Às vezes o nosso pedido de perdão vem assim: me perdoe, eu estava de cabeça quente e falei o que eu não deveria falar. A gente fica amenizando o nosso pecado. E aí, como a gente não confessa de forma verdadeira, a gente fica tentando comer pelas bordas, fica tentando suavizar aquilo que não deveria ser suavizado. O que é que o outro faz? Assim como você não sabe pedir perdão, o outro também não sabe perdoar. E aí, como você pede perdão de forma superficial, o que é que o outro faz? O outro te perdoa de forma superficial também. Porque nem você quer verdadeiramente pedir perdão e nem o outro quer verdadeiramente te perdoar. Então a gente fica lidando e botando toda a poeira por debaixo do tapete. Mas tenha certeza, um dia ela vai aparecer. O que é que a gente deveria fazer de verdade? A gente deveria ser sincero ao confessar os nossos pecados e dizer: olha, eu pequei. Eu deixei a ira tomar o meu coração e tudo aquilo que eu falei porque eu queria lhe magoar mesmo. Eu queria lhe ferir. Mas agora eu entendo que foi errado, eu estou aqui para lhe pedir perdão. Me desculpe. A gente precisa entender, irmãos, que o pedido de perdão genuíno, ele restaura. Nós precisamos começar a crer que os meios que Deus estabeleceu, eles são eficientes. Eles têm poder para, de fato, fazer aquilo que Deus disse que faria. Agora também, irmãos, há um dilema. Há um dilema. Porque, infelizmente, de fato, queridos, a gente tem essa dificuldade em perdoar. Então, o outro fica na seguinte pergunta: e se eu confessar o meu pecado e isso gerar um problema maior? Ela nem sabe. E se eu for voltar àquele assunto que parece que não pode ser mexido no meu ambiente doméstico, no meu ambiente familiar, e se eu voltar a remoer naquilo, isso gerar um problema muito maior? Às vezes a gente lida também com esse dilema. Se eu for falar sobre o assunto, vai gerar um problema muito maior, então deixa quieto. Isso não resolve. É angustiante, gente. Quantas vezes você que vive isso no seu lar, você às vezes fica ali quando os parentes vão visitar, quando estão os amigos ali, e às vezes a gente fica naquela apreensão: não toca nesse assunto, não toca nesse assunto, não toca nesse assunto. Isso acontece. Mas acontece por quê? Porque a gente não tem buscado os meios que Deus estabeleceu para que a gente venha a acertar as contas. Qual é o assunto que é proibido na tua casa? O que é que você não pode falar? Deixa eu lhe dizer uma coisa: isso é uma ferida que não foi tratada. E ela precisa ser tratada. E ela será tratada à luz do Evangelho.
Deus quer, irmãos, que todos nós, quando erramos, confessemos os nossos pecados a Ele. Deus quer que a gente faça o mesmo com o nosso próximo. Que a gente peça perdão. É assim como você deseja tanto que Deus te alcance com perdão, você também deveria desejar que você também alcançasse o outro com perdão. Mateus capítulo 6, verso 12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É estranho isso, né? A gente quer tanto receber o perdão de Deus, mas a gente não quer nem um pouco dar do nosso perdão. Veja, meu irmão, será que você não tem deixado me desculpe? Ou será que você talvez não tenha deixado eu te perdoo para depois? Esse depois é até quando? Se você deseja perdoar, se você sabe que tem que pedir perdão, faça agora. Faça hoje. Se é você que precisa confessar, confesse. Se é você que precisa perdoar, perdoe. Será que essa falta de forças para pedir perdão, essa covardia, ela não é uma consequência de que você está distante do Senhor? A palavra de Deus diz que o Senhor não nos dá espírito de covardia, mas Ele nos dá poder e força. Será que você não consegue, meu irmão, perdoar porque você talvez hoje esteja distante do Senhor? Irmão, só há um caminho para isso. É pedir ajuda ao Senhor. Essa ajuda a Ele. É você, meu irmão, minha irmã, que está com o casamento destruído, caminhando a passos largos para viver um lar arruinado. Até quando isso? Peço ajuda ao Senhor. Qual foi a última vez que vocês oraram juntos? Qual foi a última vez, minha irmã, que você chamou o seu marido e orou pelos pecados dele? Qual foi a última vez, meu irmão, que você chamou a sua esposa e orou pelos pecados dela? Agora, qual foi a última vez que você esfregou na cara dele todos os pecados dele? Qual foi a última vez que você falou para sua esposa todos os pecados dela? Queridos, nós somos o povo de Deus. Deveria ser muito mais comum a nossa vida de oração um pelo outro, do que a gente ficar se degladiando, guerreando, um machucando o outro. Como é que a gente pode fazer isso? Perdoando. Como é que a gente pode fazer isso? Confessando. Há um livro chamado Reformando o Casamento, do pastor Douglas Wilson. E ele compartilha nesse livro algumas regras práticas que ele desenvolveu com a sua esposa ao longo dos anos de casados. Algumas práticas que têm ajudado a eles a fazerem, a acertarem as contas o mais rápido possível. A primeira é que eles nunca vão se separar até que as coisas estão resolvidas. E a separação aqui, me entendam, não é o divórcio. Mas é isso que às vezes a gente faz. Eu vou trabalhar e depois as coisas resolvem. Achando que distância resolve. Não, eles buscam resolver o quanto antes e juntos. A mesma coisa se aplica para você, meu irmão, no seu ambiente familiar. Com seus filhos também. Quantos filhos vão embora de casa? Buscam passar em um concurso fora. Não é porque é a melhor universidade ou é a melhor faculdade, mas é porque querem distância dos seus pais. Não faça isso. Não faça isso. Não se separe, não se distancie até que as coisas estejam resolvidas. Segundo, nunca receba ninguém em sua casa enquanto a harmonia do seu lar não estiver estabelecida. Já passou pela experiência, às vezes, como é ruim, a gente vai na casa de alguém e a gente sabe que o casal está ali brigado.
E aí, às vezes, acontece uma situação e a gente tem que ficar olhando para o branco da parede, tentando buscar um buraco para a gente se enfiar, morrendo de vergonha. Não faça isso não. As coisas não estão bem na sua casa, se ajeitem. Ajeitem primeiro. Pare de ficar fingindo que está tudo bem, vivendo como se tivesse maravilha, porque não está. E só vai estar quando você aprender a acertar as contas. E como é que a gente faz isso? Confessando e perdoando. Confessando e perdoando. Veja. Às vezes é a terceira regra que ele coloca para acertar contas. A terceira é nunca ir a nenhum lugar quando estiverem sem comunhão. Já aconteceu isso na sua casa? Brigaram. E é incrível que isso geralmente acontece quando a gente está vindo para a igreja. Já repararam? Tá tudo bem, a gente está indo para a igreja, começa uma discussão nada a ver. Quando isso acontecer, você vem para a igreja. Mas se for para ir para um restaurante, se for para ir para um canto, você fica em casa. Resolve e depois sai. Mas não saia de casa sem comunhão. A quarta regra é nunca esperar para acertar as contas depois. Mesmo quando estão rodeados de outras pessoas. Certamente já aconteceu. Você está ali na roda de amigos, aí o abençoado que fala muito, fala uma coisa que você não gostaria que ele tivesse falado. Aí, naturalmente, o que é que você faz? Fecha a cara. Evidentemente, eu sei, irmãos, fiquem despreocupados, sei que isso aqui não acontece, tá? Não acontece aqui. Acontece em outros lugares. Mas é comum isso acontecer. O abençoado foi, fez uma brincadeirinha fora de hora e você fica chateado. E aí, o que é que esse pastor Douglas Wilson estabeleceu com a mulher? E que eles vão fazer um código, mexer a cabeça de um jeito, para sinalizar o outro que está pedindo perdão. Aí a outra também sinaliza assim, dizendo, está perdoado, abençoado. E chegar em casa está perdoado mesmo, viu? Chegar em casa está perdoado mesmo. Meus irmãos, essa é a dinâmica da nossa vida. A gente não vive no Éden. O lar de ninguém aqui não tem ruídos. Todo o ambiente doméstico tem ruídos. Mas a gente não precisa ficar colocando as coisas debaixo do tapete. Porque um dia ela vai aparecer. Não sei vocês, mas dinâmica da minha casa, eu tenho um filho pequeno. Vocês conhecem. E o que é que Levi costuma fazer? Ele não consegue brincar com um brinquedo. Ele quer brincar com todos. E o abençoado, de vez de brinquei com um, arrumei, não, o que é que ele faz? Ele brinca com todos e depois para arrumar é mais difícil. Quando está ali só um pouquinho, você arruma, é mais fácil. Mas quando vai se acumulando, demora mais, é mais difícil. O que a gente deve fazer? Não fica acumulando as coisas. Não fica acumulando as coisas. Você precisa resolver com seu filho, resolva com seu filho. Porque senão depois, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você vai pegar toda a lista que você tem de rancor no seu coração e vai esfregar na cara dele. E aí, o que é que isso vai gerar? Mais discussão e mais problema. Não guarde para depois aquilo que precisa ser resolvido. Se precisa ser resolvido, não vai ser resolvido no dia. Resolva. Vão começar a discutir a relação, orem. Viu que o pecado começou a tomar conta, um começou a ficar irado, dizer que parece com a mãe, que o outro parece com o pai dele, que não sei. Viu, começou a perceber que está se inclinando para esse lado. Morar o Senhor. Qual foi a última vez que vocês jejuaram na sua casa? Pedindo pela harmonia do lado de vocês. Pedindo para que Deus encha a casa de vocês do Espírito Santo. Às vezes a gente acha que as coisas do Senhor elas vão surgir do nada. E a santificação não é assim. A santificação é um processo que envolve tanto o Senhor nos dar forças, mas também o nosso compromisso com isso. Busquem isso dentro do lado de vocês. Em resumo, meus irmãos, o que foi que a gente aprendeu hoje? A acertar as contas. Todo lá aqui tem ruído. Mas a gente não precisa ficar juntando as coisas debaixo do tapete. Errou, confesse. Peça perdão.
Alguém lhe machucou, você foi machucado, perdoe. Não espere a pessoa lhe pedir perdão, perdoe. Irmãos, não existem famílias perfeitas, mas o nosso lar pode sim, irmãos, ter harmonia. Nosso lar pode ser um ambiente maravilhoso. Nosso lar não precisa ser aquilo que nos assusta. Mas para isso a gente precisa fazer aquilo que o Senhor disse que a gente precisa fazer. Então façamos no poder do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Em seguida nós vamos louvar ao Senhor. Senhor Deus, Tu conheces o nosso coração. Coração vaidoso e que às vezes não consegue, Deus, pedir perdão. Tu conheces também, Senhor, o nosso coração, que louva e te ama, Senhor, porque o Senhor perdoou as nossas faltas. Mas Tu sabes, ó Pai, como esse coração tem dificuldades de perdoar. Então nos auxilia, Senhor, e nos ajuda. Senhor, que o nosso lar tenha o aroma, o bom perfume de Cristo. Livra-nos, Senhor, da nhaca do pecado. Nos enche do Teu Espírito Santo. Dá força, Senhor, aos meus irmãos em Cristo para confessar e para perdoar. E assim, a Tua vida reine em nossa casa. Nossa casa, Deus, seja um local em que o Senhor é adorado. Mas, Senhor, se for possível, volta hoje. A gente também, Deus, não aguenta mais viver com o pecado no nosso ambiente doméstico. Mas fortalece, Senhor, encoraja aqueles que hoje precisam ser encorajados. Dá força, Senhor, àqueles que precisam ser fortalecidos. Em nome de Jesus, ó Pai, o Teu nome seja glorificado, hoje e sempre. Aleluia. Amém.